Pegando base na pergunta que Sim. o Gabriel falou, né? Como que eu Aham. estruturo e como que eu monto ali esse início ali de vendas nesse setor que vai ter uma pessoa só? Tá. Quais são os primeiros passos que eu dou ali, ó? Empresário que está assistindo Sim. a gente assim fala, tá, mas eu não tenho estrutura, eu não tenho um time de vendas Sim. completo, eu vou ter que ter muito dinheiro para contratar. Não, Sim. a gente acabou de quebrar essa crença que ele pode ter um vendedor, ter uma pessoa no comercial. Sim. Como que ele pode dar quais são os primeiros passos que ele tem que dar ali para ter esse comercial ativo, esse comercial que já, ou seja, que já traz vendas, né? Que já traz resultado para a empresa. Vamos Eu lá. queria trazer até um paralelo para Aham. complementar a pergunta, para a gente ficar bem direcionado. Tá. Da gente trabalhar isso, acredito que cada situação é diferente. Então a gente tem a primeira situação, Aham. que é a pessoa que tem um comercial para fazer a prospecção ativa, pegar atrás do cliente. A Aham. gente tem aquela segunda situação, que é do varejo, né? O cara tá no varejo, na academia, enfim. Aham. E tem aquela terceira situação, que é a própria empresa usa o marketing, né? Os meios de comunicação para gerar esses contatos, que é uma Sim. demanda passiva, vamos falar, parecida com a do Sim. varejo. Aham. Por quê? Para a gente criar um ponto Tá, em vamos- cada desses para ficar mais Tá, claro. vamos por partes então, de desmistificar alguns pontos aí que você Exato. colocou, beleza? Então, o primeiro passo, no caso, sendo uma pessoa, é primeiro sentar com o time e falar que a gente vai fazer um planejamento, né? Ou seja, aquele dia, aquele encontro, a pauta vai ser algumas definições de como que a gente vai seguir ao longo da jornada dentro da área de gestão comercial. Obviamente que é importante a gente estudar, né, um pouco sobre o assunto, buscar material de apoio, né, para essa reunião ser produtiva, né? O ideal é que ela aconteça no máximo aí 1 hora ou 2, fazendo intervalos para ficar mais tranquilo e suave essa reunião. Mas o principal objetivo dessa reunião é justamente entender como é que funciona a operação hoje. Então vai ser desenhado, pode usar mapa mental, você pode usar um papel, né? Enfim, pode usar um software. Hoje a gente usa um software para fazer isso, né? Para nossos clientes. Mas você pode usar um papel, beleza? Qual que seria esse software? Mais ágil, sistema mais ágil. Um software legal. de Na gestão. lista de vocês, hein? Gestão tática estratégica, show de bola, recomendo demais, tá? Mas enfim, voltando aqui para o nosso cliente, né, lá que está precisando começar a fazer gestão comercial do time, né, que se ele mais um, né? Então ele vai primeiro desenhar os objetivos de venda daquele ano, qual que é a estimativa dele, baseado nos indicadores que ele já tem, quanto que ele pretende performar Se naquele ele ano. não Qual que tiver é o objetivo indicadores, dele? Ele né? vai ter que parar para pensar quanto que ele vendeu no ano passado, né? Então Então o indicador é sobre precisa venda. ser baseado em venda. tem que ser um Sobre indicador vendas. macro, né? Não Isso, pelo precisa, menos né? um big number, né? Ou seja, eu vou ter quanto que eu vendi no ano passado. Aham. Talvez ele não vai saber quanto foi no detalhe, mês a mês, isso pode acontecer. Mas quanto foi o faturamento? O que passou na sua conta corrente no ano passado? Talvez fazer essa pesquisa, né? Antes de sentar com o seu liderado, né? E aí você já vai trazer algumas sugestões. Ó, faturamos 300 mil no ano passado e a gente tem uma projeção de crescimento, né, estimativa de pelo menos 10% acima da inflação. Então, se a inflação está 10, vamos crescer 20 esse ano? Show de bola. E dali começa a ser criado todas as estratégias, né? Então, do objetivo principal, que é aumentar em 20% o faturamento do ano passado, vai desmembrar nas metas que vão fazer com que você chegue até lá, né? Nas metas de resultado, nas metas de esforço, que são as atividades que você precisa fazer para isso ser convertido em ganhos, né? E entender todo o processo. Então, aqui eu estou resumindo bem, mas isso passa também por uma pesquisa concorrencial. Então, você vai analisar seus Análise do concorrentes, mercado, você vai né? entender seu cliente Aham. ideal, né? Que é o ICP, né? Então, é importante você entender quem é esse cliente que você vai atender, que vai gerar esses 20% a mais de faturamento. Então, obviamente que cada negócio tem suas peculiaridades, o varejo, o atacado, serviços, né? Mas é importante que você primeiro volte o olhar para dentro da sua empresa, entenda como que foi as suas vendas, o que você fez para atingir aquele resultado, dali você projeta esse objetivo, traça metas alcançáveis, mensuráveis, mas desafiadoras ao mesmo tempo, né? As famosas metas Isso, SMART. Smart, usa um Você Smart pode para mensurar. usar aquele parâmetro, Eu- igual a gente conversou uma Aham. vez, coloca Aham. a primeira meta. Isso, eu sou muito a terceira. favor de meta aberta, cara. Exemplo, eu quero crescer 20, correto? Esse é o mínimo que eu queria crescer, que eu tenho condições de crescer para o próximo ano, com uma pessoa me ajudando, né, apenas alinhando o processo, entendendo como que a gente vai chegar lá. Então, eu não preciso
deixar fechado, eu posso deixar aberto. Então, se era 20%, vai ser 360 mil a primeira meta, né? Depois eu quero mais 10, então a meta 2 seria 30%, né? A meta 4. Eu trabalho, geralmente, a gente trabalha com 4 metas, né? É a meta 1, meta 2, meta 3 e super meta. A super meta é aquele resultado que a gente já comemora no primeiro, né? Mas é aquele que realmente foi além, né? Às vezes cresceu 60%, 70%. A gente já teve casos, né, de clientes conseguir performar nesses níveis, né? E, enfim, então, por esses pequenos ajustes, a gente vai começar a perseguir a nossa meta, né? Então, para tudo isso acontecer, tem que estar num local visível. Então, eu sugiro sempre que você exponha isso em algum local. Pode ser num papel, como a gente diz, pode ser num documento digital, pode ser também dentro da sala, que você faz o encontro e a reunião com o seu time. Pode ser uma lousa na parede. Pode ser uma lousa na parede, pode ser no seu computador, você projeta na TV e usa algum tipo de projeção ali para mostrar como é que está o andamento do time, né? Mas o que é importante, cara, é trazer para a realidade dele. Qual a ação, a mínima ação que eu preciso fazer para chegar lá? Então, às vezes, vai ser aumentar o volume de contato. Esse é o primeiro esforço de venda que vai ser feito. Então, aumentar o volume de contato e entender melhor a conversão de aumento de volume para número de agendamentos, dependendo da atividade que você vai fazer. Né? Então, eu tenho uma conversão de faço o volume de contatos por dia e aí eu gero agendamentos, se for o caso, ou apresentações, ou propostas de venda, enfim. Né? Ou no caso de um varejo, né? Eu tenho número de visitantes, eu aumentei essas visitas. Legal, isso é interessante. Então, antes eu tinha 100, agora visitam na loja 120. Legal. E qual que é a conversão de vendas, né? Qual que é o percentual de pessoas que compram, de clientes conquistados? Então, a gente começa a colocar esses números, indicadores, né? E cuidar desses indicadores.